Olá, amados, a paz, tudo bom? Quero falar hoje sobre os pais da igreja. Qual é a importância dos pais da igreja para nós nos dias de hoje? Será que é relevante estudá-los? Será que é importante nós lermos eles ou não? Primeiro de tudo, claro que nada substitui a Bíblia. A Bíblia é o nosso fundamento principal. Porém, você ler livros não é mal algum. Não existe mal algum você ler livros. Tá? Principalmente quando esses livros eles se encaixam perfeitamente com aquilo que você crê hoje. E quando nós falamos dos pais da igreja, nós estamos falando primariamente daqueles que foram bispos, né, homens importantes, discípulos dos apóstolos do primeiro e segundo século. Um período em que a igreja ela não estava ainda contaminada com a apostasia. Então é de uma extrema relevância, nós vemos da forma como eles criam. Afinal, quando Jesus ele inaugurou a igreja, ele não inaugurou uma igreja já apóstata, certo? Os discípulos fizeram bem o seu papel de discipulado. E eles tiveram ali muitos discípulos, diversos discípulos, que lutaram fortemente contra o gnosticismo e tantas outras heresias. Agora, a importância de se ler esses livros é porque eu acredito que isso vai edificar a sua fé. Por exemplo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então Paulo, ele dizia, olha, você pode trazer os livros. Tá? Traga os livros, eu sou uma pessoa que leio bastante. Leio a cultura grega, romana, era um homem instruído. Contudo, ele fala, principalmente os pergaminhos. Então, não existe problema nenhum em você ler livros que principalmente vão edificar a sua fé. Você sabia que eles queriam reinar sobre a terra? Você sabia que eles criam que existiam duas casas de Israel, a casa de Efraim, a casa de Judá? Você sabia disso? Pois é, fique sabendo então. Né? Quando você encontra um irmão que crê da mesma forma como você crê, isso não alegra o seu coração? E por que não você encontrar irmãos que foram homens de Deus, que acreditam da mesma forma como você acredita? Isso não é edificar a sua fé? Agora, claro, esses livros não vão nortear a minha fé. Eles vão apenas edificar a minha fé pela confirmação. E mesmo que se eles falassem uma coisa que eu não cresce, paciência, se eu não creio, eu tenho um motivo para não crer. Agora, o que vai nortear a minha fé é a palavra. Uma coisa é aquilo que vai nortear, outra coisa é aquilo que vai me edificar. Examinai tudo e retém o que é bom, é o que Paulo falou. Agora, se eu for partir para o extremismo, não, você não deve ler, isso não é importante para você. O que é importante é a sua Bíblia. Se eu partir para esse ponto, meu irmão, então você pode desligar aí, né, esse YouTube, para de ouvir o que eu falo, porque quem sou eu? Entre eu e eles, que foram discípulos dos apóstolos, quem você daria mais crédito? Né? Porque quem eu sou? Eu não sou a Bíblia. Eu sou alguém que interpreta a Bíblia. Mesma coisa, aqueles homens. Eles não são a Bíblia, mas eles são homens que interpretavam a Bíblia. Então, eu posso e eu quero saber qual a opinião deles. Porque eles estavam mais próximos dos apóstolos. Não há problema algum. Por exemplo, você pegar a epístola de Clemente aos Coríntios e ler, né, que ele escreve uma carta aos Coríntios, porque Paulo já tinha escrito, tinha melhorado a situação, mas depois voltaram a entrar em carnalidade de novo. E Clemente escreve uma carta para eles, corrigindo essa falha deles. Clemente viveu entre o ano 65, escreveu essa carta, desculpa, entre o ano 65 e 93 depois de Cristo. Clemente foi companheiro e colaborador do apóstolo Paulo. Será que não tem nenhuma informação importante nessa carta?
Você vê Epístolas de Inácio, que é do ano 110, 115 depois de Cristo, né? Ele foi bispo de Antioquia, também foi discípulo do apóstolo João, conheceu o apóstolo Paulo. Será que não tem nada de importante neles? Será que não existe nada de interessante nesses pais da igreja? Você vê, tem a epístola de Policarpo, Filipenses, que foi escrita no ano 110 depois de Cristo. Ele foi bispo de Esmina e discípulo do apóstolo João. Então, quer dizer, existem vários aqui. Eu posso colocar a epístola de Barnabé, fragmentos de Pápias, ensinos dos dois apóstolos, né? Os que eu mais gosto de usar, Justino Marte, né? Ele foi filósofo, se converteu ao cristianismo, escreveu a sua defesa da fé, Diálogo com Trifão, entre o ano 150 e 160 depois de Cristo. Não é uma preciosidade você conhecer isso? Temos o Irineu de Leão, que ele escreve no ano 185 depois de Cristo. Ele foi discípulo de Policarpo. Quem foi Policarpo? Foi discípulo do apóstolo João. Então você pegar esses homens aí com essa mente brilhante, que foram ótimos defensores da fé, verdadeiros apologistas, né? Inclusive o livro de Irineu de Leão fala Irineu de Leão contra as heresias. Eu consegui muitos argumentos contra os testemunhos de Jeová lendo o livro de Irineu de Leão. Então eu convido a você a ler esses livros. É de extrema edificação. Eles substituem a Bíblia? De maneira nenhuma. Absolutamente que não. Mas, irmãos, não é de edificar você saber que aquilo que você crê hoje, eles já ensinavam antes? Porque foi justamente a apostasia da igreja que apagou isso da igreja. Mas Deus está restaurando. Deus está levantando uma geração de profetas. E muitas das coisas que eu cria, eu não cria por causa deles, mas edificou a minha fé ao saber que aquilo que eu cria era justamente o que eles falavam, né? Então isso traz um conforto, um consolo, uma boa edificação. E nesse livro que eu escrevi, As 4 Dimensões do Reino, aonde eu venho falando, né, sobre a casa de Efraim, casa de Judá, né, rei, governo, povo, território, eleição, reino eterno, tudo isso. Nos textos de rodapé, nas referências, eu coloco um texto de um pai da igreja, para confirmar que aquilo que nós cremos hoje era também crido pela igreja do 1º e 2º século. Então, isso não traz um conforto? Não traz uma segurança para você? Claro que traz. Isso é de edificar, né? Então, eu quero convidar você a mergulhar nesses livros, a mergulhar mesmo a fundo, né? Não substituindo a palavra, não é para você substituir a palavra. Mas todo o conhecimento é bem-vindo. Todo conhecimento ele é bem-vindo. A Bíblia ela é autossuficiente. Claro que sim. Mas se eu convido a você a ver os meus vídeos para ver o que eu tenho para falar, eu não vou ser hipócrita de dizer, não ouça ele, só me ouça. Que conversa é essa? Então me ouça e eu vou indicar outras pessoas para você ouvir também. Afinal de contas, eu não posso dizer que eu sou mais homem de Deus do que eles. Certo ou errado, né? Então que você possa se familiarizar com aqueles que andaram com os apóstolos, que foram bispos ordenados pelas próprias mãos dos apóstolos e escreveram preciosidades que a igreja hoje desconhece. Ok, queridos? Fico com essa palavra em nome de Jesus.